Então, muito bom dia a todos vocês que estão aqui do nono ano para assistir a aula de geografia. Essa aula vai ser bem bacana, vai ser bem dinâmica. Eu quero mostrar para vocês no Google Maps, com a visualização lá em 3D, como que é a Ásia. Nós vamos analisar algumas paisagens para vocês entenderem o porquê de algumas situações climáticas, situações de relevo, certo? Como a gente está estudando a parte natural da Ásia, é bem bacana a gente verificar ali o atualizado, né? Como que está a configuração do espaço geográfico atual. Então, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir minha tela e mostrar o Google Maps. Deixa eu só clicar no satélite e passar aqui a apresentação. Vamos lá. Assim, ó, eu vou estar na tela inteira. Então, se alguém tiver alguma pergunta que não for que for em relação àquilo ali, fala no áudio aí ou manda no chat e depois eu vejo. Beleza? Porque eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo. Mas vamos animar, gente. Vocês estão muito desanimados, vocês estão muito assim, né? Vamos animar, vamos animar. Pelo menos levantou a mão aí, João, né? Oh, vamos animar, galera. Tá chegando mais gente aí, ó. Cauane. Bom dia também, Cauane. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui a Anitta Garibaldi. Eu não sei por que apareceu isso. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, China. Vamos ver se ele vai buscar China. Ó, rapidinho. Tá vendo? Bom, em primeiro lugar, digitei a China. Já buscou o território chinês. Como é que fecha isso? Então, olha só que interessante. De cara, né, de primeira, assim, o que que a gente já percebe em relação ao território dessa região da Ásia? Qual que é, qual que é a coloração ali, a cor que mais se destaca, que aparece bastante nessa imagem? Vamos lá, pode falar, pode digitar. Agora eu estou vendo aqui. Marrom, um marrom, tipo um bege, né? É isso aí, marrom e bege. Meu mouse tá difícil. Cadê meu mousepad? Peraí. Ah, vai sim. Bom, então assim, ó, você vê que realmente aparece, predomina aqui na Ásia, ó, predomina aqui na Ásia essa coloração que provavelmente represente o quê? Essa cor aí mais marrom, mais bege. Ele representa a falta de uma coisa. A falta do quê? Isso é fácil, hein? Se ele tá bege, se ele não tá daquela outra cor, é porque falta o que ali? Pode falar, ô João. Você não precisa digitar. Fala no áudio, hein? Mais rápido. Falta mata. Falta vegetação. Isso, exatamente. Falta mata, falta vegetação. Então, olha só que interessante. Na região da Ásia, né, em toda a Ásia praticamente, você tem uma grande quantidade de áreas que são sem cobertura vegetal. E isso está muito ligado à questão climática. Se eu pegar, olha só o Brasil, vou puxar o Brasil aqui, ó. Você nem no Brasil muito longe, ó. Eu vou puxar aqui a África, por exemplo. Você vê que tem o grande deserto do Saara na África, mas a África Central, você vê que ainda tem muitas áreas de vegetação. Aqui a grande floresta do Congo, tem nessa região equatorial. Olha o Brasil. Olha a América do Sul, como que é. Bastante verde. Ó, o Brasil, inclusive, tem aparecido porque o Google Maps, ele atualiza. Você vê que o Brasil,
Se a gente pegasse, é claro, há alguns anos atrás, tá vendo essas partes mais verdes aqui, ó? Só me dá um ok, sim. Estão vendo aí? Essas partes mais verdes aqui, elas representam áreas florestais, verde escuro. Olha só, essa faixa aqui, ó, de vegetação que tem, é o que resta da Mata Atlântica, praticamente, ó. Olha só, um pouquinho de Mata Atlântica que sobrou no Brasil. Ainda tem bastante floresta amazônica. Mas olha só aqui, ó, Rondônia, vários espaços gerando desmatamento, Pará. Então, a falta da vegetação, ela pode trazer um problema muito grande, tá, em relação à questão climática, que é a desertificação. Desertificação é um fator que pode gerar problemas de falta d'água, falta de condições para plantio, o solo pode empobrecer, então isso prejudica bastante a, a região, certo? Então, olha só, a gente tem falado então na Ásia que existem dois tipos de relevo que são predominantes ali. Alguém consegue lembrar ou já fez aquela atividade, lembra como é que fez? Dois tipos de relevo que são predominantes ali na Ásia. Dos quatro tipos nós temos planície, planalto, montanhas e depressões. Quais são os dois principais que estão ali predominantes na Ásia? Os que tem em maior quantidade quando eu falo predominante. Vamos ver se alguém está digitando ali. Marrom, mato. Não, o mato já foi. Cauane está por aí? Digita aí, Cauane. Fala um oi. O Eric colocou montanha e depressões. Será? Quem mais? Se a gente observar, ó, já apareceu um monte de nuvem aqui. Tá vendo? Se a gente observar essa área que existe aqui ao norte da Índia, pega uma grande área aqui da China, área do Tibete, área do sul aqui da Mongólia. Essa área toda é uma área montanhosa, certo? Toda acidentada. E, digamos assim, as áreas boas que teriam ó, nessa área de planície aqui, ó, que tem áreas de planície na Rússia, são áreas extremamente frias. Deixa eu permitir aqui. Bom dia, João Vitor. Bem-vindo. Então, eu estava falando aqui, ó, então essa área de planície que seria propícia para a plantação, para fazer atividades agrícolas, ela é extremamente fria, o clima frio e o clima polar que atua aqui nessa região. Então, o que que tem aqui? Um tipo de vegetação que é próprio da área polar. Qual que é? Vamos ver se vocês já aprenderam. Desde a Europa a gente já aprendeu. Qual é o tipo de vegetação que é propício, que consegue se adaptar a áreas polares, áreas de clima polar? Já faz parte do quiz essa pergunta, hein? João Paulo digitou um monte de coisa ali, mas não adiantou nada. Está em dúvida? Nós estamos estudando clima que está relacionado com as vegetações, certo? O clima polar, ele tem qual tipo de vegetação que ele permite, assim, que na verdade que a vegetação se adapta? Não sabe? Tundra? Isso, Ellen. Muito mesmo. Muito bem. Tundra. A tundra é uma vegetação que até economicamente ela não serve para muita coisa, não. Na verdade, ela não serve para nada, porque ela é uma vegetação rasteira. É óbvio que se alguém fizer estudos ali, vai ter algum tipo de serventia, sim, mas digamos que economicamente ela não é utilizada. Por quê? Porque ela muita, não tem muito assim, é,
ela não serve de matéria-prima, ela não serve de estrutura, porque não é florestal. A tundra é rasteira, gramíneas e alguns arbustos em áreas extremamente geladas. Então isso prejudica até o próprio uso dela. Mas para ela isso é bom, porque aí não vai ser explorada pelo ser humano que acaba explorando tudo que tem pela frente. O ser humano é assim. Se ele vê uma floresta, ele fala, ah, que bonitinha, corta. Se ele vê uma área com um campo verde, fala, ah, que bonitinho, bota fogo. Sabe? Então o ser humano está muito, né? Tá muito assim, nossa, que bonito, que legal, dá para utilizar, vamos pegar. Eu acho que nós estamos entrando num processo planetário que tem acontecido alguns fenômenos climáticos, fenômenos que são assim fora, um pouco fora do normal. Ou se não são fora, eles estão começando a se alterar. Principalmente áreas que não tinham furacões, que não tinham ciclones muito fortes. Nós vivenciamos isso. Apesar de acontecer ciclone aqui, sempre tem um ciclone extratropical, mas nós temos que entender que esses ciclones eles vão sendo aumentados e acelerados por um processo de aquecimento global. E o que gera o aquecimento global? Duas coisas principais que geram o aquecimento global. Não digo que não tenha que ter. A Terra tem que ser aquecida. Isso é natural, o aquecimento natural. Mas quando se fala de aquecimento global, nós falamos de queima de combustível fóssil que gera muito gás carbônico e outros gases chamados gases estufa, do efeito estufa. E eles acabam criando uma barreira sobre, sobre a nossa cabeça, digamos assim, na troposfera, e não permite que o calor venha sair, venha se dissipar. Se o calor ficar ali preso nessa redoma que é criada pelo efeito estufa, esse calor ele vai ficar irradiando, porque eles são ondas também. O calor, já viram quando você olha no asfalto quente e aí você olha o ar assim, gente, alguém só fala comigo, um de vocês aí, você já viu isso? Aquela onda de calor que fica saindo assim do asfalto, ou até se você liga uma churrasqueira, Sim, acende a já vi. churrasqueira, já viu? Ele fica tremendo o Já. ar assim. Então o calor, ele é realmente essa dissipação de ondas também. Então imagina, mais gás carbônico, mais gás carbônico, mais gás carbônico, mais gás carbônico. Imagine que você criar uma camada espessa de gás carbônico pela queima de floresta. Não é só a floresta que eu falo. Ah, o objetivo do mundo é industrializar. A indústria vai desenvolver os países. Opa, nós temos que refletir muito sobre isso. As próximas gerações, vocês, na verdade, não são nem. Talvez a geração de vocês mesmo, que vai ser a geração que vai ser dos trabalhadores, dos próximos trabalhadores, vocês vão ter que, politicamente, cara, eu não tô falando que eu vou morrer, vou estar por aí também, mas politicamente e em relação ao trabalho, vai ter que se repensar muito na industrialização, entendeu? Por quê? Existem formas de você industrializar sem consumir combustíveis fósseis, entende? Que, que são, infelizmente, eu não vou conseguir levar vocês lá na usina que a gente foi no passado com o nono ano, mas tem muito material assim para você pesquisar, vídeos, olhar na internet, como que funciona uma usina termoelétrica e a diferença de uma usina eólica, por exemplo, e usina de geração fotovoltaica, que é aquela solar. É muito diferente. Você tem que entender que você queimar o combustível, que já é um combustível fóssil, se ele é fóssil, é porque ele tem uma grande quantidade de carbono acumulada. Aí você fala, então tá, vamos queimar, né? Queimar, botar fogo e vamos fazer energia. Beleza, eu concordo que tem que ter o progresso no mundo. Eu acho que todos concordam que tem que ter o progresso. Mas cadê ali a consciência
da sustentabilidade. Digamos assim, eu sou prefeito de governador Celso Ramos. Aí eu vou lá na Rússia, né, tô falando na Rússia aleatoriamente, mas vou lá na Rússia e consigo fazer uma parceria com uma usina nuclear, certo? Aí eu consigo fazer uma parceria, consigo uma liberação, todas as normas, e aí eu vou fazer uma usina nuclear aqui em Governador Celso Ramos. Consegui a liberação, porque a região aqui cresceu muito, passou de 14 mil habitantes, de repente cresceu muito, foi sei lá, chutar um número, foi para 300 mil habitantes. Não vai caber em lugar nenhum, mas estou chutando o número aí. Todo mundo nos morros, cheio de morro. Aí o que acontece? Vai faltar energia. Aí eu falo, então, vamos fazer uma energia nuclear aqui. Isso, isso vai ser. Será que isso vai ser uma boa escolha? Será que isso vai ser necessário fazer uma usina nuclear? Não precisa nem ir tão longe. Mas será que vai ser importante, aliás, que vai ser necessário fazer uma usina termoelétrica para produzir energia, sendo que a gente pode criar outros mecanismos? Existe a energia que é gerada pelas marés, né, maremotriz, a onda do mar vem, ela consegue gerar energia. Existe energia eólica, existe energia solar. É claro que a quantidade de produção de quilowatts ou gigawatts lá por hora é diferente, claro. A termoelétrica gera muito mais. Mas nós temos que ver que, apesar de você gerar mais energia, digamos assim, você tem que saber também economizar, entendeu? Por exemplo, as casas, a arquitetura que é criada hoje, ela não é própria para uma sustentabilidade. Eu estou aqui numa casa, não é a minha casa, ela é uma casa alugada, que eu tenho que acender a luz durante o dia, porque não entra muita iluminação, entende? Então a gente tem que repensar muitas coisas. A gente tem que ser inteligente, pessoal. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Nós temos que ser inteligentes a tal ponto de falar assim: nós estamos consumindo o planeta, né? Eu não vou querer ir para Marte. Eu não quero. Se você quiser, beleza. Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que é um tiro no pé você falar assim: não, vamos abandonar a Terra e vamos para Marte. Eu acho que isso aí é um absurdo muito grande, estando num planeta que nós temos uma grande quantidade de recursos e que dá para a gente se desenvolver com a tecnologia total, mas com sustentabilidade, certo? O problema é a ganância do ser humano. Ele quer gastar menos. Tá sem som? Oi, tá sem som aí ou é do João só? Tá com som? Tá sem som? Como é que tá? Dá um, Eu tô dá... escutando. Tá escutando? Normal? Ficou sem som? Voltou? Ah, tá. Às vezes acontece porque a internet dá uma oscilada, isso é normal. Bom, mas vamos voltar então na Ásia sobre o que eu estava falando. E olha só que interessante. Então nós estamos vendo aqui que essas áreas mais marrons e mais cor bege aqui são áreas geralmente que têm pouca vegetação, inclusive pouca vegetação natural. Então olha só que interessante. A China, olha o tamanho da China aqui, ó. E né, todo esse contorno aqui. Olha o tamanho da China. E você vê. Espera aí, deixa eu ver se eu digitou alguma coisa. Voltou, beleza. E você vê que a maioria das pessoas que estão na China, eles habitam essa região leste, aqui, ó. E principalmente aqui, nordeste da China. Aí você pensa, isso é óbvio, por que que a maioria das pessoas se localiza não sei porque eu marquei isso aqui, se localiza no leste ou nordeste da China. Vamos ver no 3D? Vamos ver se dá para ver no 3D. Vamos lá, computador 3D. Então, olha só. Para a gente verificar esse 3D, aqui ó, é uma região montanhosa.
Olha só, a região da Cordilheira dos Himalaias. Então, quando você entra no Google Maps, é legal que você consegue colocar no 3D para verificar assim, se eu for pegar uma estrada, se for pegar essa estrada aqui, você vai parar lá na Cordilheira dos Himalaias, porque ela não passa, tá vendo? Professor, Oi. também dá no Google Maps, também dá para dar muito zoom que acaba aparecendo as estradas, casas, essas coisas. Sim, dá para você jogar essa É como pessoinha se aqui, você ó. estivesse dentro passeando, né? No caso, Exatamente, você vai por ver exemplo, ó. na visão de uma pessoa que está viajando lá. Você clica aqui, ó. Aí você pega assim e joga esse amarelinho aqui, ó. Tá, essa pessoinha aqui na estrada. Jogou. Não quis ir. Tem que aproximar mais. Você joga ele aqui. Você vai ali, vai. Aí você fala assim, o cara fala assim, cara, como que você está jogando um rio? Pensei que era uma estrada e é um rio. Olha como que confunde, né? Parece de longe, parece uma estrada. Mas na verdade são rios que vêm lá da Cordilheira do Himalaia. Tá vendo? Aqui, outro rio. Você vê quantos rios que tem e você vê que não tem muitas estradas, justamente pelo fato de que são áreas acidentadas, montanhosas. Como que você vai passar uma barreira enorme dessa aqui, ó? Se nem o vento passa direito, porque quando passa ele vai praticamente ficar aqui, vai nevar e cobrir a cordilheira. Então olha só, gente, olha, depois que você entra na cordilheira dos Himalaias, ela fica naquele patamar mais alto ali. Claro, ela vai dar uma baixada aqui pro lado norte, mas continua uma área desértica. Olha que interessante, gente. Você vê que aqui está todo verde, né? Aí depois da montanha está todo cheio de áreas arenosas. Por que será? Vamos ver quem consegue descobrir. Por que que depois, do lado norte do Himalaia, fica todo arenoso, sem vegetação? Alguém digita ou pode falar aí? 9:20 agora. Deserto. Deserto. Sim, mas por que que fica esse deserto? Qual a relação aí climática que nós temos que estabelecer? Deserto, calor. Se fosse calor, por que que teria neve? É, na verdade, aquele deserto ali, João, é um deserto gelado, sabia? É altitude? Exatamente, altitude. Aqui é um deserto gelado, é frio. São temperaturas ali que podem chegar a ficar negativas. Ah, mas não tem Ué. neve aqui, só tem aqui. Por que que não tem neve? Porque é um deserto. Deserto, a característica climática do deserto é falta de umidade, entende? Então, olha só que relação interessante. Aí eu vou explicar para vocês, ó. Então, a umidade que vem do oceano, certo? Que vem das áreas vegetativas, ela pode até chegar na cordilheira aqui dos Himalaias. Está vendo que ele forma um cinturão aqui, ó, uma grande barreira? E essa barreira natural, ela impede a passagem da umidade. Ela não consegue avançar. Deixa eu aceitar ali. Carolina, a Carol está no lugar errado. Então, a barreira da umidade. Oi, Carol, acho que você entrou na sala errada. Você entrou no nono ano, Carol. Agora você deve estar lá no de história, lá, sétimo ano, se não me engano. Mas se quiser ficar aí, pode ficar. Bom, então aqui, ó, olha a barreira que é criada e não passa aqui a umidade do ar, ok? Isso é semelhante ao que acontece com a região do Nordeste brasileiro. O Nordeste também ele não recebe muita umidade, por isso ele não chove muito durante o ano. Inclusive, lá no Nordeste, ele chove mais no período de abril, né?
ou também até no período de inverno, chove mais do que antes. Olha aqui o Nordeste do Brasil, ó. Essa área da região da Caatinga tem pouca vegetação, tem áreas bastante secas, certo? E por quê? Porque aqui em volta, aqui tem uma grande área, barreiras de planaltos, de serras que atrapalham aí a passagem da umidade, ok? Então a gente está falando da Ásia em relação a essa questão da umidade, é porque realmente falta umidade em grandes partes. Olha aqui a Arábia, olha o grande deserto que se forma na Arábia. Alguém digitou ali? Não sei, deixa eu ver. Ah, sim. Então, assim, na Arábia, você vê que tem um dos maiores desertos ali, ó, da região do Oriente Médio. Por quê? Principalmente porque as áreas aqui também têm áreas acidentadas, que fica praticamente nas bordas aqui, certo? E a corrente, também a corrente marítima. Existem correntes marítimas que trazem, que elas praticamente não deixam o ar ficar úmido, elas ressecam o ar. Então a influência de deserto é corrente marítima, porque a água mais fria, ela resseca o ar, ela não deixa ele muito úmido. Se ela é mais quente, óbvio, vai deixar evaporar mais, entende? Então a corrente marítima pode gerar uma região desértica. O relevo, quando o relevo cerca uma região, também pode. E nisso você vai ver se ele tem uma área mais seca, não vai ter vegetação. Tem muita área arenosa, certo? Bom, vamos lá. E aí, assim, quando a gente fala então, relacionando relevo, vegetação, e aí a gente vai entrar na questão climática, tudo também tem que estar ligado à localização. Exemplo, por que que a região da Tailândia, do Vietnã, a região aqui da Indonésia, por que que essa região ela tem bastante áreas de vegetação, né? E tem bastante calor durante o ano todo, porque estão localizados em uma área equatorial, né? Ou próximo, pelo menos no mínimo, ele está próximo do Trópico de Câncer. Então, áreas tropicais e áreas equatoriais têm mais aquecimento. A radiação solar ela chega de uma forma muito mais forte, muito mais incidente, ok? E aí nós temos aqui um tipo de radiação solar que vai aquecer e vai permanecer o calor. Já nas áreas desérticas, exemplo aqui, então aqui deveria aquecer e deveria ficar úmido, né? Porque tem um mar aqui próximo. Mas é como eu falei, quando você tem uma corrente marítima que rouba essa umidade praticamente, ela não permite, na verdade, a, a evaporação de muita água, isso aí prejudica bastante as áreas que são continentais, ok? Outra coisa que é importante da questão natural é assim, na próxima aula eu já fiz a videoaula, já vai estar vai estar na plataforma semana que vem. Eu mostrei que existem uma regionalização aqui, uma separação por regiões aqui do planeta Terra. Desculpa, da Ásia. Então tem a Ásia setentrional, tem a Ásia oriental, ou do extremo oriente ou do leste, tem o sul da Ásia, tem o sudeste da Ásia, tem o Oriente Médio e a Ásia Central, que são esses países que eu chamo dos países estão. Kirguistão, Tajiquistão, Turkmenistão, Cazaquistão. Esses são os países que praticamente mais sofrem, porque não tem muitas condições naturais favoráveis e também não tem muitas condições de produção econômica. Já os países como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes, eles têm uma condição econômica muito boa. Por quê? Justamente pelo fato de ter o petróleo. Isso aí é um assunto para outra aula. A gente está falando
sobre relações de aspectos naturais. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, existe toda uma relação climática com a localização e também o relevo. Áreas montanhosas vão ter um clima frio de montanha, certo? Se tem um clima frio de montanha, consequentemente a vegetação não vai ser muito exuberante, digamos assim. Não vai ter muita vegetação, principalmente florestal. Bom, quando a gente fala de relevo, tem totalmente uma ligação com o clima. Se o relevo é mais alto, o clima pode ser mais frio. Se o relevo é mais plano, o clima provavelmente vai ser mais quente, vai ser mais aquecido. Se ele é mais plano, ele recebe mais sedimentos que vão sendo acumulados. Geralmente, áreas que recebem sedimentos, áreas sedimentares, elas têm acúmulo de matéria orgânica que também podem gerar áreas mais férteis e aí sim gerar o plantio, ok? Então, como eu estava dizendo, imagine a China com cerca de 1,4 bilhão de habitantes vivendo só nesse canto aqui, ó, praticamente, só no leste, concentração populacional no leste da China, porque realmente aqui, ó, não dá para viver muito bem. É área montanhosa, é área desértica, né? Então é quase que impossível. Tem pessoas que até residem, moram em áreas montanhosas, aqui tem sim, mas são pessoas, são comunidades muito tradicionais, muito antigas, milenares aí, que vêm de geração em geração, passando toda uma vivência, ok? Bom, vamos lá, vamos para as perguntas. Eu gostaria de saber de vocês. Eu acho que em relação às questões de aspectos físicos, naturais, acho que nem todo mundo sabe tudo aí, né? Então, eu queria que vocês participassem um pouco perguntando, tirando dúvidas também em relação à atividade ou ao próprio conteúdo. Vamos lá? Vamos fazer as perguntas ou fazer algum comentário do que você achou interessante estudar sobre a Ásia. Qual que é a sua visão desses estudos geográficos sobre a Ásia? Se existe uma importância, na sua opinião? Por exemplo, vamos ver a cidade onde tudo começou na pandemia, Wuhan. Vamos para Wuhan. Você vê que na China é tudo tão cheio, né? Que até fica difícil. Professor, Oi? sobre as atividades, eu já fiz, tá? Já fiz faz um tempinho. Vou enviar hoje, tá? Eu não Ah, enviei ok. porque eu tava fazendo as outras, mas eu já fiz. Certo. Não teve dúvida? Tudo certo, Dani? Teve só uma questão, peraí, eu tô procurando. Tá. Teve só uma questão que eu não fiz, porque eu não entendia daquelas que era para te ler sobre e, e colocar ali. Ai, peraí, eu não tô achando meu postinho. Uhum. Olha aqui a cidade de Wuhan, onde começou a pandemia do coronavírus. O que foi interessante no sentido de erradicação? Não teve erradicação ainda, mas eles fizeram um lockdown muito rápido. Muitos falam que eles já sabiam que ia acontecer isso, até falam como o governo da China é um governo comunista muito concentrado, muito assim, as informações não deixam ser espalhadas muito rápido, eles têm um controle muito grande das coisas. Por isso eles, digamos assim, eles começaram a se precaver, né? Cadê a Dani? Sumiu?
Tô aqui, Aparecida, tava esperando o professor para te falar, para Pode não falar. atrapalhar. É da página 20, a questão 3. E é aí, em geral, esse tipo de formação vegetal está associado à ocorrência de clima semiárido, cuja disponibilidade de umidade é relativamente baixa. Essa eu não consegui achar. Tá. Deixa só. É que eu tô sem a apostila aqui. Mas qual que é a pergunta enunciado? É essa? Não, essa Ah, aí é, tá. é A outra. respeito das formações vegetais do continente asiático, resolva. Tá. Então, assim, ó, vou mostrar isso aqui na prática, aqui no mapa do Google Maps para vocês. Tá. As regiões que são consideradas semiáridas, por exemplo, tem regiões áridas, que é de deserto, mas tem regiões que são semiáridas. Então, as principais regiões semiáridas acontecem em função do relevo, tá? Relevo e também das correntes marítimas. Geralmente o que acontece é o que? O relevo é mais alto ao seu redor, tem áreas montanhosas ou planaltos que cercam algumas áreas e não permitem muita passagem da umidade. É basicamente isso, é bem tranquilo, Dani. Como acontece no Brasil, que tem o clima semiárido do Nordeste, tem áreas de serras e áreas de planaltos que cercam o sertão nordestino. E o clima fica semiárido porque ele não permite a passagem de muita umidade. É exatamente isso que acontece na China ou em outros países, na China não, em outros continentes como a Ásia, que tem áreas mais altas de relevos que não permitem muito a passagem de umidade. E aí se torna um clima mais seco, não é totalmente, porque é semi-árido. Para falar do clima semiárido, ele é um clima que, apesar de ter longos períodos de seca, ele ainda tem um pouco de chuva, que é uma chuva menor do que as outras áreas, mas ainda tem. Certo? Conseguiu entender? Ah, tá. Sim, acho que sim. É básico, ó. Duas coisas. O relevo, desculpa, o relevo ao redor que dificulta a passagem de massas de ar frio desculpa, massas de ar úmidas. Esse é o principal. E também pode ser também influência de correntes marítimas, certo? Correntes marítimas que são mais secas. Pergunta ali da, da Ellen. Qual o clima que a umidade é mais predominante? O clima onde tem maior quantidade de umidade, com certeza, é o clima equatorial, Ellen, porque existe maior quantidade de calor presente o ano todo, mais evaporação, mais vegetação nessas áreas equatoriais. Então, o clima equatorial úmido é um clima que ele é não só úmido, ele é chuvoso. Ele tem muita precipitação anual. Então, a pluviosidade nessa região, você vai ver que os gráficos pluviométricos, não sei se vocês lembram, já viram algum, que tem um gráfico assim, né? E aí nesse gráfico tem umas barrinhas azuis e tem uma linha vermelha que mostra a temperatura e tem as barras das chuvas. Os equatoriais são muito mais altos, assim, a quantidade pluviométrica. Certo? Vamos lá. Perguntas. Qual a diferença entre estar frio e estar votando? Como assim, cara? Desculpa, foi o corretor Ah, ventando. tá. Ah, tá. Ventando? Bom, o que acontece? O vento, ele tem uma propriedade, isso aí é mais relacionado à física, mas um pouco que eu já fui estudando paralelamente aí, ele tem uma propriedade que ele consegue retirar calor da pele, por exemplo. Se você pegar e ficar com um ventilador na sua pele, ele vai ajudar a retirar o calor da pele. Tanto é que se você ficar num dia que está mais fresco, ele vai gelar, vai ficar gelado a sua pele, porque ele consegue retirar, amenizar o calor. Já o frio em si, ele tem uma queda na temperatura.
Então a temperatura ambiente ela fica mais baixa, por quê? Porque teve uma queda no gradativa ali digamos ali, na, na a falta de calor, digamos assim. A quantidade de graus foi diminuída, já o vento não. O vento ele pode vir no calor que ele esfria um pouco, né? Que ele dá uma esfriada em alguma coisa, mas é uma propriedade de você retirar o calor que fica em algumas moléculas assim. Hoje não está frio. Hoje a temperatura local não é temperatura fria, realmente. É um vento mais. É uma brisa fria, né? Acontece isso também. Acontece essa brisa. Geralmente de manhã acontece uma brisa, quem está no litoral, que é assim. Como o continente está. Quando a gente está no inverno, o continente está mais frio e a água do mar está mais quente, quando começa a chegar o sol, o que acontece? Bateu o sol no continente, daí esquenta rápido o continente, e a água demora para esquentar. Então, onde está mais frio, ele sopra para onde está mais quente. Então, de manhã, do continente para o oceano é o vento. Isso é bom para explicar até as monções que acontecem na Ásia, que tem até questão para você fazer, se não me engano. O que acontece nas monções aqui na Ásia? As monções funcionam assim, ó. Aqui no Oceano Índico tem toda a umidade, tá vendo até essas nuvens aqui, ó, que são carregadas de umidade. No período do inverno, para eles, o que acontece? No inverno, o continente ele fica muito frio, certo? Mas o oceano também fica muito frio e ele demora mais para esquentar a água durante o dia. Então, o que acontece? Vem um pouco de sol que tem, aquece o continente e tenta aquecer a água, mas a água não consegue ser aquecida no inverno, é muito fraca a quantidade de sol aqui. O que acontece? O vento ele vai soprar do continente para o oceano. Isso é chamado monções de inverno. Então, é época de seca lá, principalmente na Índia, nesse sul da Ásia aqui. No verão, os monções de verão acontecem de outra forma, mais ou menos assim. Aquece bastante o oceano, tem bastante evaporação e demora mais para aquecer o continente. Como fica mais quente na área do oceano, aquece bastante o continente e aí o oceano fica mais frio. Daí o vento vai do oceano para o continente. O que acontece com isso? O ar frio empurra o ar quente e leva também a umidade. Assim vai ter uma chuva se formando. Fica uma área praticamente 6 meses de chuva, 6 meses de seca nesse clima de monções. Certo? Então, até acho que tem uma questão para vocês fazerem, que é sobre as monções de inverno e de verão. Sim, Então, tem. isso. Então, assim, eu não sei se eu confundi vocês agora, se vocês conseguiram entender ou não. Consegui. É mais ou menos assim. Por que no verão, o clima de monções lá, período das monções, ele chove muito? Porque ele aquece bastante, certo? Evapora bastante água e aí o vento vai do oceano para o continente, levando bastante umidade. Já no inverno não aquece muito, não tem muita evaporação e daí tá muito frio no continente e ele sopra o vento do continente para o oceano. Então não permite muitas chuvas chegarem até a região. Ok? É mais ou menos por aí. Alguma dúvida a mais sobre a questão assim das atividades, da apostila? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não, eu achei bem tranquilo as atividades. Só essa mesmo que eu não estava conseguindo entender. Mas eu achei bem Sim. tranquila. Mas foi boa a tua pergunta, porque é melhor você tirar a dúvida do que Sim, ficar querendo falar, vou escrever qualquer coisa.
Não faça isso não, realmente pesquise, vai atrás. Se não Sim. conseguir me achar, pode ir no texto, você vai encontrar, vai ler no texto ali. E tem sim, geralmente o positivo on ali, a positiva ela trabalha com essa, é, essa forma assim, eles colocam uma questão geralmente que está ali baseada no texto. Né? Eu gosto bastante do material que eles trazem. É um pouco resumido, mas eu acho que não precisa também ter muito aprofundamento, porque eu acho que é muita informação. Bom, turma, eu acho que é mais alguma questão. Pode falar, Dani. Não é nada. Tá. Mais alguma dúvida em relação ao conteúdo? Ou tá tudo certo? Na verdade, o meu celular já deu horário, 9h47. É que meu computador está um pouco atrasado. Mas tá ótimo. Beleza, turma? Então, se tiver mais alguma dúvida, pode ficar aí, pergunta direto para mim. Mas os outros então estão liberados. Tchau para todos, bom final de semana. Né? Continue se cuidando para ninguém ficar doente, para a gente ficar todo mundo forte. E quem sabe, eu acredito que pode ser que aos poucos, mais para o final do ano, algumas pessoas que tiverem possibilidade, não tiverem muitos problemas, pode até voltar para a sala de aula. O nono ano provavelmente poderia voltar, mas, claro, não vai aglomerar. Isso vai de cada família também decidir, vai ficar provavelmente a critério das famílias. Professor, Oi. também teve uma situação que foi a reunião com o secretário de Educação do... Não, foi com o governador. Aí ele falou